Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Papo em Dia. E chegou agosto, esse mês delicioso. Depois de férias, a criançada aproveitou bastante, os familiares volta para a escola. Tem muita informação legal para a gente falar. Vocês vão ter vários bate-papos aqui comigo, mas um deles que me chama bastante atenção, inclusive é um assunto que eu tenho voltado muito a falar, que é o agosto dourado, a amamentação, aquela conscientização sobre o bem do leite materno e tudo mais. Mas a gente sabe que é difícil, é um processo e é importante que a gente converse sobre isso. E também uma coisa muito legal é a saúde materna. Então, a gente deve buscar especialistas e profissionais da área. Eu a conheci até por estar passando pela questão, vocês me acompanham, né? A gente tem essa parceria também para a gente conversar. E aí o que acontece? A conheci e falei: olha, vamos conversar um pouco no Diário do Grande ABC para trazer esse assunto tão relevante. Então, eu recebo aqui em estúdios a doutora Vívia Pereira. Tudo bem, Vívia? Tudo bem, um pouco nervosa, mas Ah, ótima. mas se não estiver nervosa para dar entrevista, né, não tem jeito, é gostoso. Mas fique bem tranquila, até porque, você é especialista na área, né, fisioterapeuta, a gente tem o crédito dela aqui, fisioterapeuta materno-infantil, a conheci por esse universo, e é muito legal conhecer o seu histórico, para que as pessoas também saibam um pouco sobre você, doutora Vivian. Como que chegou nessa concepção de especialista em amamentação, de buscar a saúde materna, que é tão importante? Me fala um pouco de você para que a gente entre no assunto. Certo, Ju. Agradeço a oportunidade de estar aqui ao diário e principalmente de poder trazer essa informação. Fiquei muito feliz com o convite, porque é difícil ainda a mulher ter um pouco de informação sobre a saúde materno-infantil e amamentação. Eu sou a mãe do Pedro, que está com quase 4 anos, sou fisioterapeuta, já atuava nessa área, tinha, né, especialização em obstetrícia, atendia gestantes, mas não tinha um olhar voltado para o pós-parto. Então, comecei a me identificar com a área quando eu fiquei grávida do Pedro, mas me preparei muito para o parto, né, para o nascimento, e não tinha um olhar voltado para o pós-parto e para a amamentação. Quando surgiram os primeiros desafios, fui buscar informações, então eu, né, me especializei em fisioterapia materno-infantil, sou especialista em amamentação, em pós-parto e puerpério, e a história foi Segue. seguindo. Não, e é muito da sua dor, você buscou uma solução. Foi fácil encontrar, não? Não, Não, né. não, foi muito difícil, principalmente um atendimento especializado. É uma área ainda carente de profissionais e de informações. Então, temos hoje informações na internet, mas profissionais, especialistas nessa área, um número menor. Com a dificuldade, eu, queria mais informações e por ser da área, queria alguma coisa mais profunda. Então fui fazer uma pós-graduação para poder atender essas mulheres, levar um atendimento mais especializado e desde então não parei mais de estudar. Doutora Vivian, eu não tinha conhecimento de nada da área, né, até se tornar mãe, viu, gente. Isso é muito importante, tenho 41 anos e olha, a primeira viagem é para pouco, é a primeira da primeira, assim. E eu não sabia sobre assessoramento materno, né, de acompanhamento até o pélvico mesmo, que você vai me falar um pouco sobre isso, e a questão da amamentação. Isso é comum da mãe não conhecer? Mesmo tendo um universo que as pessoas buscam as coisas online, né, que é tão fácil hoje de informação, e as pessoas não têm esse conhecimento sobre a área, Não, e nem da importância dele, né. tamanha importância, mas tão pouco conhecimento. Então é muito comum a mulher ficar grávida, né, estar gestante, vai fazer o acompanhamento e ter uma carência até do corpo profissional ali que vai atender, né. Não são todos os profissionais que atendem gestantes que têm um conhecimento em pós-parto e amamentação. Falando então da gestante, ela vai encontrar a primeira demanda, ela vai pensar durante a gestação, a saúde ali, né, do que está acontecendo, o evento ali, né, o parto em si, mas a amamentação realmente é uma demanda para depois. E eu vejo muito isso, ouço das mães: "Ah, Vi, eu não conhecia o seu trabalho, não fazia ideia, ou então não fazia ideia da importância desse acompanhamento, Sim. de estar ali, de ter as informações certas, de poder te auxiliar no processo ou evitar possíveis desafios", né, a parte da informação. Nós não temos nenhuma informação, nem durante as 40 semanas e nem os 3 primeiros meses ou o tempo que você vai levar aí essa amamentação. Doutora Vivian, antes da gente até entrar um pouco na amamentação, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, faça no comentário, ou vai lá no Estúdio Tote, ou procura a doutora Vivian, a gente está com as informações de contato dela na tela, tá bom? Que vocês podem acompanhar, tem o endereço do estúdio, e por falar no estúdio, o que que é legal, né? Você conhecer a profissional, conhecer o ramo dela
atuante. Então coloca nas imagens na tela, esse é o estúdio TOT que você tem no Parque Jaçatuba em Santo André, é isso? Isso mesmo, Desde quando? desde 2014, Ah, que legal. E a 10 estrutura? Me anos. conta da estrutura dele. É, a estrutura não era assim, né, comecei Ah. bem pequenininho, uma salinha de atendimento, então, tínhamos um atendimento focado em pilates, mas já atendíamos gestantes, mas e dor em geral. Quase 10 anos de história, né, então nós fomos crescendo, passamos pela pandemia, e aí quando o olhar foi virando realmente para a saúde materna, para a obstetrícia, foi, identificada a necessidade de aumentar ali até o corpo clínico. Então hoje nós temos fisioterapia pélvica, fisioterapia, ortopédica, reabilitação, atendimento pós-parto, consultoria de amamentação. Então nesse espaço nós temos todo o acolhimento da gestante, eu brinco desde das tentantes, né, quem já quer começar com exercício, ou positivo, até o pós-parto imediato. Então nós fazemos o acompanhamento completo. E essa questão, ó, que você falou algo que é bem importante, é aquela que vai pensar em tentar, tá no momento tentante, se previnam de várias coisas, é uma prevenção mesmo, né, então você tem um acompanhamento fisioterapia pélvica, aproveitando para mandar um beijo pra Elaine, uma querida, né, cuidando Isso. também da saúde, a fisioterapia pélvica é outro assunto que ninguém fala, né. Não. Me conta um pouco dele. Então, lá nós temos a fisioterapia pélvica obstétrica para o atendimento da gestante no sentido de preparo para o parto, né, alívio de dores, sempre esqueço, Aham. né, alívio de dores. Nós vamos levar essa gestante para um melhor condicionamento físico e para um preparo do assoalho pélvico dela para esse momento. Então, desde a fisioterapia pélvica até o atendimento de pós-parto. A saúde materna em si é cercada de vários tabus, né? Então, quando nós falamos do atendimento da gestante, sempre pensa geralmente no pré-natal, mas hoje nós chamamos até de pré-natal de amamentação e o acompanhamento durante todas as semanas. Ô, doutora Vivi, é uma coisa que ninguém conta, né, o escape de xixi, né. Não, Ninguém conta, ninguém fala. nem para as amigas, Nem né? pra nem Nem para para as as amigas, amigas. gente, o pessoal faz assim, ó: "Tenham filhos", acabou. "Ai, que Isso. legal, nossa, tá grávida, ai, que linda, que linda, que linda". Só que a gente deixa de conhecer, deixa de falar 500 coisas. Então procure profissional para que vocês conversem e sim, existem vários desafios, vários. Aí quando você se prepara com pilates bacana, porque eu, ai gente, eu odiava essa palavra pilates, eu posso falar aqui. A palavra ódio é muito forte, mas não era nada adepta. Aí eu encontro o pilates, falo: "Gente, que salvação é essa para minha coluna, que coisa diferente, que performance que eu tô tendo", e tudo mais. Aí depois fisioterapia pélvica, aí você tem um outro tipo de atendimento. Então assim, algo que é realmente relevante, isso eu tô falando em termos de maternidade, porque ela é focada nisso, mas isso é para todo mundo também, né. Sim, o pilates na clínica nós temos pilates para todos os públicos, né, desde uma simples dor ou um quadro, né, de reabilitação, então o pilates da clínica ele é para todo o público. Nós temos também turmas especiais de gestantes, idosos, públicos especiais e igual a Juliana falou, né, na gestação e eu brinquei assim, não falamos que perdemos xixi nem para nossa amiga, imagina para um profissional, então muitas mulheres ainda encontram esse tabu. Durante a gestação, pode acontecer, mas nunca é normal. Então, não é a minha área de atuação dentro da clínica, eu atendo pós-parto, mas nós temos uma equipe para conversar sobre isso, para fazer a avaliação, para explicar qual é a atuação da fisioterapia pélvica e para você se sentir à vontade também de trazer suas queixas, né? Sentir dor, tanto na amamentação, não é normal, e nós falamos que perder urina nunca é normal. Temos que investigar. É uma musculatura que vai sofrer impactos com as mudanças corporais, físicas da gestação. Então, nós precisamos trabalhar essa musculatura. Como nós trabalhamos toda a musculatura do corpo? De repente, o abdominal, perna, braço, nós precisamos ter um olhar para o corpo da mulher em um momento que ela está passando por muitas mudanças físicas, psicológicas, emocionais, né? Na gestação. A gente chama a doutora Vivian, uma forma carinhosa, de fada do TT, ou diva do TT, porque é realmente que ela tem esse olhar, né, total da mãe, e quando ela fala do exercício musculação, é verdade mesmo, é uma musculação pélvica, né, porque é uma musculatura que nós temos, e você chega a sair cansada do exercício, então já te aviso, se você nunca fez, vá fazer, não deixe para o finalzinho, porque daí você já não tem muita força para nada mesmo, é importante, tá. Voltando na amamentação, doutora Vivian, a gente está agosto dourado, graças a Isso. Deus nós temos um mês da conscientização. Que bom que todas as prefeituras se preocupem também com isso. Esses dias, até quero mandar um abraço
para a prefeitura de Santo André, que nós, né, fizemos aquela matéria que foi muito Uhum. legal aqui no Diário do Grande ABC, falando do banco do leite materno. Quantas mamães querem amamentar e não conseguem? Quantas passam por um procedimento e não conseguem? Então, assim, primeira coisa é tentar não se culpar, porque não se culpa é mentira. Tentar não se culpar. Todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e infelizmente há uma relação com isso. Só que pode ser muito mais leve, pode ser muito mais claro e algumas técnicas que vão te ajudar a chegar nesse procedimento que é tão importante para você, para o bebê, para o, né, para o andamento de tudo. Doutora Vivian, se você pudesse elencar, por exemplo, Hum. 5 fatores, que tornasse mais prático, a mamãe vai começar a amamentar, aquele momento, quais você traria pra gente? Olha, eu acho que o primeiro, Ju, com certeza é informação. Então, durante a gestação e durante todo o processo. Eu acho que quando nós pensamos em amamentação na sociedade, por isso é tão importante, né, o mês de conscientização, se todas as famílias tivessem esse diálogo aberto, seria mais simples, mas é um caminhar, tanto de políticas públicas, sociais, e a nossa parte, o que está na nossa mão, é informação. Então, assim que eu penso em engravidar, eu penso que é um processo que vai acontecer. Nós teremos, né, o evento ali, a amamentação. Então, o primeiro passo, informação durante as 40 semanas, um acompanhamento aí, segundo, se for possível. Nós temos a opção hoje, né? Eu faço consultoria materna, mas e as mães que de repente não têm condições, Viviam? O que aconteceria? Nós temos o banco de leite, que o Diário fez uma entrevista muito legal, muito importante. Todas as mães do município têm acesso lá. Tem a parte de informações também. Então, procurar um acompanhamento. Terceiro, eu acho que pensar em informar todas as pessoas que estão ali mais próximas, que vão te acompanhar, se for possível, né? O que nós chamamos de rede de apoio. As pessoas que estejam ao seu lado, que elas possam te incentivar a esse momento. Acho que é muito simples a gente pensar em amamentação e pensar só na mãe e no bebê. Nós precisamos de uma estrutura. Toda aquela estrutura que vai te acompanhar ali, ela vai contribuir. Então, estando em sintonia, eh, expondo o seu desejo de amamentar. Porque eu acho muito simples quando a gente fala, é a escolha da mulher amamentar ou não, ela vai sentir culpa ou não. Mas nós só podemos colocar essa responsabilidade na mão dela quando nós, profissionais de saúde, sociedade, damos informações suficientes para que ela possa optar, que ela conheça os benefícios do leite materno. E acho que o agosto dourado vem muito nessa temática, né? Então, a rede de apoio. Aí depois nós vamos precisar entender a dinâmica da amamentação. E aí a gente mexe num ponto muito sensível, né? De tudo ali, até de cultura. Os bicos artificiais, acho que também a gente precisa falar em algum momento sobre isso, né, sobre as interferências que vai ter na amamentação. Então, parte da conscientização, Ju. Então vamos fazer assim, os 3 mais importantes que eu acho que o que depende mesmo da gestante. Informação, tanto para ela quanto para as pessoas que vão acompanhar, a rede de apoio e a parte profissional. Estar preparada para conversar com essa gestante sobre esse ponto. Doutora Vivian, todo mundo deve ou pode ou tem exceções que não haverá amamentação? Isso é uma Amamentação. regra? Como que funciona? Olha, vamos falar assim, todas podem. Nós vamos conhecer realmente a quantidade, a produção que você vai ter, a demanda no pós-parto. Mas a parte hormonal, ela vai acontecer com a gestação. Você vai ter uma pojadura e depois disso, né, que é a descida do leite, nós vamos entender. Tem alguns casos que realmente nós teremos desafios para transpor, mas aí a informação, o pré-natal de amamentação já vai conversar com essa mulher. Nós temos algumas coisas anatômicas, né, algumas questões anatômicas ali que precisamos, né, conversar e também outras, por exemplo, mães com diabetes gestacional, hipertensão, prótese de silicone, cirurgia bariátrica, hipotireoidismo. Nós sabemos que essas mães podem ter uma pequena alteração na dinâmica inicial dessa amamentação, então é super importante um acompanhamento para essa mãe estar bem assessorada. Para nesse período, esse pequeno desafio inicial não se torne um fato negativo na Tá, amamentação, alguma coisa que impeça. Então ela entendi. precisa ter esse acompanhamento. Tá. Uma outra questão envolvendo isso é legal para vocês terem amamentar não é dor,
Ela mesma falou sobre isso. Mas pode acontecer, muitas mamães sofrem com essa questão do bico rachado, não é diástase, como que é o que fica no peito, como que chama? Mastite? Mastite, como fala? A dor mesmo de sensibilidade e a pojadura, gente, essa palavra eu não conhecia, esse momento é tenso demais, então assim, eh, como que a pessoa acaba identificando e que ela não desiste? Como que é não desistir também? Porque tem hora que uns são mais resistentes à dor, outros aprender e o modo como o bebê, né, você acaba ensinando também o bebê a fazer, né, a Aham. sucção e tudo mais, né. Então, isso é realmente importante demais ter todo esse procedimento, correto? Sim, é importante demais ter o conhecimento e ali nós vamos manejando, né, nós chamamos de manejo. A apoiadura é uma palavra também que as pessoas não conhecem amplamente, né, às vezes já até viu em algum lugar, popularmente chamada de descida do leite. O evento de descida do leite que nós, da área da saúde, chamamos de apojadura. O que tem que ficar, acho que bem marcado e bem forte para as mães, assim, cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Então, é impossível graduar a dor para todas as pessoas. Mas a amamentação, ela não deve estar relacionada à dor. Existem desafios iniciais, pode ocorrer um pequeno desconforto, porque vamos entender, essa mama, né, nunca teve aquele atrito. Esse bebê, apesar dele nascer com todos os reflexos, estar pronto para a sucção, a dinâmica de mamar realmente, ele vai aprender no processo junto com essa mãe que está aprendendo a amamentar. Existem sim formas de tornar esse momento menos desconfortável, mas nós temos que ter em mente que dor nunca é normal. Temos que tirar isso da cabeça, que sentir dor para amamentar é normal, né? Até passamos para as nossas amigas. Não, não é para sentir dor. Dor é sinal de que alguma coisa precisa ser ajustada, ou na pega, ou no posicionamento. Ou nós temos que avaliar essa mamada em si e deixar mais confortável para essa mãe. Sabe algo que eu fiquei muito surpresa do contato com o bebê, né, aliás, me surpreende todos os dias, né, como eles são inteligentes, como eles são rápidos, né, como eles aprendem tudo. Mas eu mal saí da cesárea, e eu já tive contato, porque hoje algo que você também tem aqui, é humanizado qualquer tipo de parto, tá, gente. Seja ele o natural, o normal, a cesárea, você pode ficar o tempo com o seu bebê, você pode ficar com o cordão umbilical lá, você com o seu bebê. Isso foi muito importante para mim, o meu marido cortou o cordão umbilical, então assim, sabe, tudo muito lindo, né, que é a golden Hum, hour que tão falado, né, aquela hora dourada, aquele momento lindo, só que ele saiu de lá já mamando. O Augusto já sabia fazer a pega, né, isso foi uma sucção. coisa a sucção. Mas é óbvio que todo o treinamento que foi dado para mim, né, por meio do seu atendimento, deu exatamente o procedimento certo de ficar indolor, realmente, porque no começo, por mais que ele soubesse, ainda era, né, um bebezinho, 2,8 kg, assim, desse tamanho. E você fala: "Meu Deus do céu, como aprende rápido, mas como é importante". Eu falava: "Ah, ele não tá pegando direito, espera aí, deixa eu posicionar assim, ah, tem dessa forma a amamentação, tem que tomar isso". E inclusive, doutora Vivi, uma das coisas que mais me chamaram a atenção em todo esse procedimento, foi quando você fala sobre, o que tomar, né. Tem alguns chás, tem alguma coisa de floral, então não necessariamente remédios, né, que a gente não é contra ou a favor, mas do seu tipo de tratamento, coisas que podem entrar para facilitar. Como que funciona? Olha, você falou primeiro da consultoria, né, então nós vamos fazer um pré-natal de amamentação. Então, quando a paciente chega na clínica, lá no Estúdio TOT, ou vem, né, no meu WhatsApp, uma indicação, nós iniciamos pelo pré-natal de amamentação. Então eu marco uma consulta, você vai até lá, nós vamos entender como está toda a gestação, quais são as queixas que você tem, se você e o que você espera da amamentação. Eu sempre pergunto qual palavra vem na sua cabeça assim que você pensa em amamentação? E a partir daí nós vamos quebrar os mitos, conversar, né, pensar em crenças. Aí eu vou te fazer o preparo inicial, né, o preparo durante a gestação, porque antigamente, você nem comentou agora, mas já vou adiantar esse mito, né, precisava passar coisas na mama, né, esfoliar essa mama, passar um creme, muitos protocolos. Então hoje não tem mais esse protocolo, tá? O que você aprende durante a gestação é o ato de amamentar, são informações, tá, sobre o pós-parto. Enfim, então não tem mais esse protocolo. Partimos desse momento que você já conhece, todas as técnicas,
mas tudo claro, com material didático, você vai Sim, as entender literaturas, né, são é, novas nós também. vamos treinar. E aí você vai preparada para o parto. Então você já tem uma noção do que é normal, o que é esperado, né? Acho que a palavra mais correta é essa. O que é esperado acontecer e como você vai se organizar para que isso fique bem. Então você já teve esse pré-natal. Aí você vai para a hora do parto, né? Nós chamamos de golden hour, hora dourada, a primeira hora de nascimento, né, do bebê. O bebê já vem direto para o colo da mãe e uma coisa muito importante que você falou, todo parto ele deve ser humanizado. Acabou. Não é um tipo de parto, Isso é né? regra, tá? A Não regra é, é essa. não é parto natural, Exatamente. parto cesárea e parto humanizado. Não, Sim, todo parto ele deve ser humanizado, como a amamentação deve ser humanizada, porque nós devemos prestar um atendimento, sim. um acolhimento para essa mãe. Então, veio para o colo da mãe, ficou ali em contato pele a pele, importantíssimo. O bebê, né, a mama da mãe também já está preparada para isso. Nós vamos liberar um cheiro que vai atrair, a mama libera esse cheiro, Ju, para o bebê se sentir atraído, por isso que ele vai rastejando ali e vai. A gente fala amamentar, mas na primeira hora ele vai cheirar, ele vai Eu com lamber, vontade de chorar nesse momento. Olha que coisa doida, eu estou com vontade de chorar. A ocitocina tá assim, ó, tá. ele vai sugar, né? E ele vai fazer o ato de sucção, importantíssimo para o corpo da mulher, importantíssimo para o bebê, né? Corpo da mulher previne hemorragia pós-parto, o bebê vai liberar mecônio, vai preparar todo o sistema gastrointestinal, vai ter contato com o colostro, que é a primeira vacina do bebê. Por isso também que nós temos o agosto dourado com essa corzinha da gotinha, que se refere ao padrão ouro de amamentação. Então, o bebê vai ter contato com essa primeira vacina importantíssima. E você vai entender, né? O seu corpo vai entender que esse bebezinho nasceu e que precisa liberar toda a cascata de amamentação através de hormônios. Que nós vamos chegar na apojadura, Ah, essa descida do leite, depois de 3 dias mais ou menos de pós-parto. Então, a primeira fase do leite ali, esse maravilhoso que é o colostro, vai ficar até a apojadura, quando vai descer esse leite, que você falou assustador em alguns momentos. Mas não não é. não, para alguns, gente, não vamos apavorar ninguém, É. né, gente. Mas olha só, vão acontecer, né, eventos ali nesse Sim, corpo, né? Você vai mudar um pouquinho, vai ter uma sensação um pouco de dor, febre, mas que pode ser manejada e que seu médico também já está sabendo. sim, Todo o meu trabalho, ele se baseia sempre ter um contato muito próximo com a equipe que está te atendendo. Então, sim. sempre que possível, eu entro em contato, mando mensagem, porque isso vai favorecer a nossa principal o nosso principal motivo é a mãe e o bebê. Então, quando você me pergunta, né, de como nós vamos manejar isso, sempre nós vamos entrar em contato com a equipe para saber o que que essa mulher pode, né, quais são as opções. Não, nem todas as mulheres precisam entrar com medicação, porque era muito comum isso também. Não, não precisa. Nós precisamos de entender de amamentação, de colocar esse bebê no seio, de quanto mais estímulo essa mulher tiver, melhor será a produção e melhor será a pega, porque vocês vão aprendendo a amamentar ali no caminho, Ju. Doutora Vivian, temos Hum. 20 minutos de bate-papo. Já vi que esse assunto, gente. Hum. Aliás, vamos fazer um comprometimento aqui com o público. Após o programa ir ao ar, a doutora Vivian ela vai colocar alguns mitos e verdades no story do Instagram dela. Eu acho que é importante isso, porque mitos e verdades é muito fundamental falar sobre isso. E sobre a importância, isso ela falou, a importância da rede de apoio. Gente, não diga que a mamãe tem leite fraco, não diga que o bebezinho está com fome, não diga, porque assim, são duas pessoas que precisam de cuidado, é a mãe e o bebê. Não é só o bebê. Isso eu vou sempre falar. Eu até brinquei com a doutora Vivian que até me sinto culpada, porque várias amigas minhas tiveram filhos e eu não tinha noção nenhuma do tanto que eu precisava cuidar delas, né? E eu preciso ser cuidada, assim como as pessoas que passam por isso precisam ser cuidadas. Então, a rede de apoio é fundamental. E o conhecimento, como a doutora Vivian falou. Então, saindo do programa aqui, a gente já tem esse link com você lá, você fique à vontade para fazer essa conexão com os seus, porque são muitos assuntos. Aqui é um primeiro momento para falar que existe assessoramento materno, existe assessoramento de amamentação, e existe aquele cuidado que faz toda a diferença em conjunção com a sua equipe multidisciplinar também, que com certeza vai fazer o melhor para vocês. Eu quero agradecer imensamente, quero que você deixe um convite para as pessoas conhecerem seu espaço, toda a sua equipe também, que eu sou grata por conhecer, eu falo que foi uma das melhores coisas que me aconteceram este ano, assim, que é tão abençoado, mas que você fique à vontade para o convite. Ai,
Agradeço o convite. Se eu fosse falar sobre amamentação, acho que eu ficaria aqui mais uns 5 Tô dias. achando, viu? Pode Mais ficar. uns 5 dias, mas convido todo mundo a seguir nas redes, a deixar as perguntas lá. Eu prometo que vou deixar uma caixinha bem legal e vamos Isso. conversar mais sobre isso, trazer mais matéria e principalmente trazer esse tema para as conversas de família, para as conversas de amiga, para a conversa profissional. Entrou no consultório, está planejando, já conversa com o profissional que está te atendendo sobre amamentação. Vamos trazer Exato. esse tema em pauta. É isso mesmo, olha, Instagram, doutora Vívia, que é legal que dela foca mais na questão de amamentação também. E o Isso, Estúdio Totti fala sobre todo o trabalho que eles têm lá e o WhatsApp. isso Muito mesmo. obrigada pela Obrigada. presença, sucesso. Um abraço também para toda a equipe, tá? E para você de casa, espero que tenham curtido bastante. Saiba que tem muita informação relevante sobre isso. Participe também dos comentários, participe com a gente, converse com a gente e principalmente se tiver dúvidas também procure um profissional, tá bom? Muito obrigada, adoro bate-papo sobre saúde, acho que é esclarecedor. Que bom que podemos ter a possibilidade de receber informação de qualidade, né, isenta de qualquer outra coisa, trazendo para vocês. Muito obrigada pela companhia, Papo em Dia fica por aqui. Até mais.